Na semana passada, o pastor Edson trouxe o tema Confie nas promessas determinadas por Deus, garantidas em Cristo e cumpridas em nós. Hoje, antes de entrarmos no texto, eu quero te fazer um pedido. Eu gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos. Imagine que você está sentado dentro de um trem. E esse trem está em movimento. E você sente o chão tremer embaixo dos seus pés. Você olha pela janela e vê a paisagem passando muito depressa. De repente você percebe que as placas na beira do caminho indicam que o trem está indo para um lugar muito sombrio. Um lugar de sofrimento, escuridão e dor. É óbvio que você fica preocupado, mas não existe nada que você possa fazer para mudar esse destino do trem. Então, um homem entra dentro do vagão onde você está, vai até você, olha bem nos seus olhos e diz: olha, existe outro trem, e ele vai para um lugar totalmente diferente. Um lugar de vida, onde a paz e a alegria jamais terão fim. Você olha assustado, porque não tem como pagar por isso. Mas o homem diz: calma, não se preocupe, porque alguém que te ama muito já pagou essa passagem. Você só precisa se levantar agora e mudar de trem. Pode abrir os seus olhos. A pergunta que eu faço para você é: o que você faria nessa situação? Você ficaria onde está? Seguindo para um final trágico? Ou você levantaria e agarraria essa oportunidade de mudar o seu destino? Bom, provavelmente você já ouviu, aqui nessa plataforma ou em outro lugar, que o pecado entrou no mundo através da queda de Adão. E a partir desse momento, toda a humanidade, ela foi separada da glória de Deus e destinada à condenação eterna. E por mais que você tenha força no seu braço, meu irmão e minha irmã, não tem nada que nós possamos fazer para mudar essa realidade. Lembra do homem que entrou no seu vagão? Quando olhamos para o Evangelho, é exatamente essa a proposta que Deus nos oferece, através do sacrifício do seu Filho Jesus. E baseado nisso, o tema que eu quero trazer para você nessa noite é: confie nas promessas que mudam o seu destino. A partir daqui, nós vamos entrar no texto. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 18. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a leitura na tela que está sendo projetada. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. E o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Por favor, curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós oramos e queremos nos submeter ao teu soberania. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo que habita dentro de nós, possa agora levar os nossos ouvidos cativos a ti. E que essa palavra encontre um coração sedento por ti nessa noite. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler são palavras do próprio Jesus. É sobre destino, é sobre troca e é sobre a decisão mais importante da sua vida. Por isso, fala para o seu irmão aí do seu lado: confie nas promessas que mudam o seu destino. Glória a Deus.
A pergunta que eu te faço hoje é: você entendeu realmente o seu lugar nessa história? Você sabe realmente do que Deus quer te salvar? Por isso eu quero apresentar para vocês nessa noite o primeiro ponto, que é a promessa de salvação. Como o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça. No nosso dicionário, a palavra pereça tem o significado de morrer. E há quem diga, morreu, já era. Acabou. Mas é importante ressaltar e deixar bem claro que, diferente do que muita gente pensa, essa morte a qual o texto bíblico se refere também não terá fim. A palavra grega usada no texto é apólime, que significa não apenas morrer fisicamente, mas perder-se para sempre. Ficar eternamente separado da glória de Deus. A Bíblia diz que quem não crê passará por muito sofrimento e ranger de dentes por toda a eternidade. Eu vou repetir. A Bíblia diz que quem não crê passará por muito sofrimento e ranger de dentes por toda a eternidade. Mas por amor a nós, assim como cantamos, Deus enviou seu Filho para nos salvar. Nós não merecemos esse amor, mas mesmo assim, Ele o fez por mim e por você. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, todos nós nascemos já com um bilhete só de ida num trem que nos leva para a condenação. E é dessa situação que Ele quer te salvar. Jesus nos garante, em João 5:24, diz assim o texto: em verdade lhes digo, quem ouve a minha voz, ou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa da salvação. E crer em Jesus não só nos livra da condenação, mas é o start inicial para uma vida eterna. O ponto 2 que eu quero apresentar para vocês é justamente essa vida eterna. A promessa de uma vida eterna. A vida eterna não é apenas algo que começa depois da morte. Ela começa no momento que você aceita. No momento que você aceita essa troca que Cristo nos oferece. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante, eu quero dizer para você que ela já começa aqui. Isso significa ter paz verdadeira, alegria e propósito na sua caminhada. Tudo isso é muito bom. Vocês concordam? Mas eu quero destacar que o destino final ao qual o texto se refere é infinitamente melhor do que isso que eu acabei de dizer. Imagine você nunca mais sentir medo. Imagine você nunca mais sentir a dor de perder alguém que você ama. Imagine nunca mais enfrentar uma doença. Imagine nunca mais chorar por causa de injustiça. Em Apocalipse 21, versículo 4, a Bíblia diz assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Paulo também declara em 1 Coríntios 2:9, ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão e minha irmã, eu quero ir para esse céu. E você? Mas para que a gente chegue nesse destino final, existe um passo essencial. E esse passo, eu quero dizer para você, é tão somente crer em Jesus,
Nada mais que isso. Baseado nisso, eu quero apresentar para você o ponto 3 dessa mensagem, que é a promessa de redenção. Antes de explicar de fato o que é redenção, eu quero lembrar você de algo que está bem presente nas mídias e nos jornais. Recentemente no Brasil, muito tem se falado sobre anistia. Agora pense comigo no âmbito espiritual. Isso é exatamente o que acontece conosco diante de Deus. Nós éramos culpados, já estávamos condenados, mas em Cristo recebemos a anistia divina. A anistia, então, é o cancelamento da condenação. E não porque merecemos, mas porque Jesus já pagou por esse preço na cruz. E é disso que no versículo 18, João está falando, na verdade, o Evangelho de João através das palavras de Jesus. A redenção, então, é o fim da condenação e a certeza do perdão. E olhando para esse versículo 18, nós conseguimos perceber uma promessa implícita e uma urgência explícita. A promessa implícita é essa redenção. Quem nele crê é perdoado. Conforme diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Deus já fez a parte mais difícil, meu irmão e minha irmã. Ele enviou seu Filho, Ele pagou o preço, Ele preparou o caminho e Ele garantiu um destino eterno de alegria e paz. A urgência explícita destacada no versículo 18 é que quem não crê já está condenado. E aqui nós precisamos entender algo profundo acerca da palavra crer. A palavra crer no grego é pisteu. E há uma diferença muito grande entre crer e acreditar. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro, mas crer é se apoiar totalmente. É depender disso a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Um paraquedista, quando ele salta, ele acredita que o seu paraquedas vai salvar a vida dele. Mas ele de fato, realmente ele só crê quando ele salta do avião. Porque ali não tem mais volta. Ali ele depende da sua vida daquele paraquedas. Eu quero abrir um parênteses aqui para contar uma experiência que eu passei com a minha família. Há cerca de 10 anos atrás, eu fui convidado por um primo para ir com a minha família para um balneário em Bonito. Eu não me recordo o nome desse balneário, mas vocês devem conhecer. É um balneário que tem uma tirolesa muito bonita, é grande, e tem uma água corrente, e um balneário cheio de gente. E nós fomos naquele balneário e eu subi com meu filho numa escada alta para ele descer naquela tirolesa e a gente tinha que alugar uns coletes salva-vidas. E eu confesso que eu cheguei lá em cima daquela tirolesa e eu não tive coragem de saltar. O meu filho saltou e eles eram criancinhas. E ele saltou e as pessoas pegaram ele lá, trouxeram de volta para a margem. E depois a gente foi para um canto na esquerda. E esse canto na esquerda tinha umas águas correntes, bonito, e tinha um deck. E a gente chegou e eu estava com o meu coletinho. E eu sentei na beirada daquele deck e os meus filhos doidos para pular. E eu abracei o poste de madeira e eu falei... Eu não vou pular nessa água, pensei comigo. E os meus filhos, criancinha, pularam como se não... Nossa, eles confiaram plenamente naquele colete. E eu não consegui. E eu vou falar para vocês, num balneário, você há de concordar comigo que você não fica 30 segundos brincando. Foi uma eternidade para mim. Aquelas crianças brincando, sem medo de se afogar. E eu olhando para aquela situação e Deus começou a falar ao meu coração. Ele falou, olha filho, é isso que acontece com o meu evangelho. Muitos usam aquelas camisetas, né, com Jesus no peito, mas alguém já falou, difícil é andar com Jesus no peito e não com a escrita. E eu realmente entendi que Deus falou para mim que muitos ficam à margem do evangelho, não tem coragem de ir no profundo, não confia que pode ir, que Ele está segurando pelas mãos. E eu não criei.
E crer em Jesus é mais do que acreditar que ele simplesmente existiu. Crer é se comprometer e fazer parte desse evangelho. Nós precisamos entender que a redenção nos convida a darmos um passo de fé. E essa resposta é gerada no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós precisamos confessar sim com os nossos lábios que somos pecadores, que somos totalmente dependentes dele. Isso significa que não existe neutralidade espiritual. E aqui está uma verdade que muitos evitam encarar. Preste atenção no que eu vou te falar, mas preste muito atenção. Não decidir por Jesus é, na prática, decidir contra ele. Se a sua decisão vai determinar que essa promessa muda ou não o seu destino. Por que eu digo isso? Porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir a promessa de redimir quem crê. Mas Deus também é justo. E Ele cumpre a advertência de condenar quem rejeita o seu filho. Ele não vai te abandonar. Ele não vai abandonar quem confia nele. Mas Ele também não pode ignorar quem o rejeita. Eu concluo então dizendo, tem pessoas que acreditam que estão assistindo tudo isso de camarote. Eles conseguem enxergar um grupo de pessoas que não se decidem por Cristo e provavelmente estão indo para um caminho de condenação eterna, e conseguem enxergar o outro grupo que está indo para a igreja e buscando o evangelho, buscando andar em santidade, e ele olha de uma perspectiva de que ele não precisa se decidir nem por um grupo e nem pelo outro. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não existe uma terceira opção. Talvez aí no seu íntimo você pense que não é religioso bastante. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para ouvir essa verdade. A pergunta que eu te faço é: para onde você está indo? O bilhete que está aí na sua mão, você vai trocá-lo, segurá-lo na verdade até o fim, ou vai trocá-lo pelo bilhete que Jesus te oferece? Eu quero falar diretamente ao seu coração nessa noite. Não é sobre religião, não é sobre regras ou tradições. É sobre o amor. Um amor de um Deus que não desistiu de mim e não desistiu de você. Talvez até agora você tenha acreditado que precisa ser bom o bastante para merecer algo de Deus. Mas eu quero te dizer, irmão, o evangelho é muito mais do que isso. Não é sobre o que você pode fazer, mas é o que Cristo fez por você que Deus fez por você através de Cristo. Ele já tomou seu lugar na cruz, porque Ele te ama. Esse amor é real, é incondicional, maior do que todos os seus erros. Hoje, há diante de você uma escolha. Você vai continuar segurando o bilhete que leva para a condenação, ou você vai aceitar o presente da vida eterna? O convite é amoroso, sim, mas a decisão é sua. Quem te convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, não endureçais o vosso coração. Por favor, eu peço que todos vocês fiquem em pé nesse momento. Nós precisamos declarar que nós dependemos de Deus. Que nós dependemos, Senhor, nós dependemos de Ti. Perdoa os nossos pecados. Eu queria que você ouvisse essa canção. Vamos cantar. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu. Tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Talvez o seu coração agora esteja acelerado. E uma voz aí dentro de você dizendo: eu entendi. Eu preciso dar esse passo de fé. E eu quero te dizer, meu irmão, que essa é a voz do Espírito Santo. É Ele te chamando pelo nome. Se você entendeu o recado, todo mundo está de olho fechado. Eu quero que você no seu lugar levante a sua mão. Glória a Deus. Mais uma pessoa. Irmão, hoje é tempo de decisão. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você levante a mão não porque você está sendo pressionado, mas porque você entendeu esse amor. E você entendeu. E você confia nas promessas que mudam o seu destino. Então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Eu recebo o teu perdão e entrego a minha vida em tuas mãos. Transforma a minha história. Guia os meus passos na tua vontade. Faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.